Se você ao menos tiver saldo bancário, eu pago o dobro. As palavras ecoaram pelo saguão de mármore como um tapa. A voz de Victor carregava aquela crueldade particular reservada para aqueles que se acreditam intocáveis. Seu terno caro brilhava sob os lustres de cristal, e seu cabelo, perfeitamente estilizado, capturava a luz enquanto ele jogava a cabeça para trás em uma gargalhada. Sofia ficou paralisada, seu carrinho de limpeza ao lado dela, luvas amarelas de borracha ainda pingando desinfetante. Todo o saguão ficou em silêncio. Funcionários em seus ternos sob medida viraram-se para olhar, alguns cobrindo a boca para esconder sorrisos, outros desviando o olhar em constrangimento. Mas não Victor. Ele estava aproveitando demais este momento para deixá-lo passar. Vamos lá, Sofia, ele continuou, sua voz pingando falsa preocupação. Mostre-nos esse impressionante extrato bancário. Tenho certeza de que todos nós aqui adoraríamos ver quanto uma faxineira economiza. Ele gesticulou grandiosamente para a crescente multidão de espectadores. Talvez todos nós possamos aprender algo sobre planejamento financeiro com você. O aperto de Sofia se intensificou no cabo do esfregão. Por apenas um momento, algo brilhou em seus olhos. Algo que não parecia pertencer a alguém que passava seus dias esfregando pisos e esvaziando lixeiras. Mas o momento passou tão rapidamente que qualquer um assistindo poderia ter imaginado. Eu preciso terminar de limpar. Ela sussurrou, sua voz mal audível. Victor se aproximou, seus sapatos de couro caros estalando contra o mármore polido. Oh, não, não, não! Ainda não terminamos aqui. Vejam, senhoras e senhores. Ele se virou para se dirigir à sua audiência improvisada. Isso é o que acontece quando as pessoas não entendem seu lugar no mundo. Elas começam a ter ideias acima de sua posição. A manhã havia começado como qualquer outra para Sofia. Ela chegou ao Meridian Financial antes do amanhecer, como vinha fazendo nos últimos 18 meses. O edifício era um monumento à riqueza e poder. 57 andares de vidro e aço, alcançando o céu como uma lança prateada. Por dentro, cada superfície brilhava com o tipo de perfeição que apenas dinheiro ilimitado poderia comprar. Sofia conhecia cada centímetro deste edifício. Ela sabia quais executivos deixavam seus escritórios destrancados, quais departamentos geravam mais lixo e quais andares exigiam mais atenção. Ela se movia pelos corredores como um fantasma, invisível para a maioria dos funcionários que passavam correndo por ela em busca de lucro e prestígio. Mas Victor Harrington, gerente da divisão de empréstimos comerciais, havia tornado sua missão pessoal garantir que ela nunca esquecesse seu lugar. Sabe qual é o seu problema? Victor continuou, circulando-a como um predador. Você não entende a diferença entre nós. Eu gerencio portfólios que valem milhões. Tomo decisões que afetam milhares de empregos. Uso ternos que custam mais do que você ganha em 6 meses. Ele pausou dramaticamente, ajeitando seu prendedor de gravata dourado. E você, bem, você limpa a sujeira de pessoas como eu. Sofia manteve a cabeça baixa, mas suas mãos haviam parado de tremer. Havia algo sobre a maneira como ela se segurava, o jeito que sua respiração havia se estabilizado, que parecia estranhamente fora de lugar para alguém sob tal ataque público. Senhor, ela disse baixinho, eu realmente deveria voltar ao trabalho. Trabalho? Victor riu, um som áspero que ricocheteou nas paredes de mármore. É assim que você chama isso? Empurrar um esfregão por aí e fingir entender as conversas que escuta por acaso? Me diga, Sofia, quando você está limpando o meu escritório, você olha os relatórios na minha mesa e se pergunta o que aqueles números grandes significam. Algo mudou na expressão de Sofia. Por apenas uma fração de segundo, seus olhos encontraram os dele diretamente e Victor sentiu um arrepio inesperado percorrer sua espinha. Havia algo em seu olhar que não combinava com sua posição humilde, algo que o lembrava desconfortavelmente do olhar que seus próprios superiores lhe davam quando estavam descontentes. Mas o momento passou e Sofia era novamente a humilde faxineira, ombros curvados, olhos baixos. Eu não leio seus papéis, senhor, ela disse. Isso não seria apropriado. Claro que não seria. Victor concordou.
sua confiança retornando. Porque mesmo que você pudesse lê-los, você não os entenderia. São instrumentos financeiros complexos, estratégias de investimento sofisticadas. Este é o mundo das altas finanças. Não? Ele gesticulou desdenhosamente para o carril dela. Seja lá de que mundo você vem. A multidão estava ficando maior. A notícia havia se espalhado pelo edifício de que Victor estava dando outro show, e os funcionários estavam se reunindo para assistir. Alguns pareciam desconfortáveis, mas outros pareciam entretidos pelo espetáculo. Afinal, esta era a Meridian Financial, onde poder e hierarquia eram tudo, e assistir alguém sendo colocado em seu lugar era uma forma de entretenimento corporativo. Talvez você devesse se ater ao que conhece, sugeriu Margaret Chen, a diretora assistente de operações. Ela havia aparecido ao lado de Victor, atraída pela comoção como uma mariposa pela chama. Margaret sempre havia sido ansiosa para se alinhar com o poder, e a humilhação pública de Victor aos funcionários da limpeza era apenas mais uma oportunidade de demonstrar sua lealdade à hierarquia corporativa. Exatamente, Victor disse, dando a Margaret um sorriso apreciativo. Todo mundo deveria se ater ao que conhece, e o que Sofia conhece é como deixar as coisas limpas e brilhantes. Ele se virou de volta para Sofia com simpatia exagerada. Não é mesmo? Trabalho simples para pessoas simples. Mas Sofia não estava mais olhando para ele. Sua atenção havia mudado para algo além da multidão. E por um momento, toda a sua postura mudou. Ela se endireitou ligeiramente, sua cabeça inclinando em um ângulo que sugeria que ela estava ouvindo algo que o resto deles não podia ouvir. Quando ela se concentrou novamente em Victor, havia algo diferente em seus olhos novamente. Algo que o fez pausar no meio da frase. Há algo que você gostaria de dizer? Ele perguntou, sua voz carregando apenas uma pitada de incerteza. Sofia balançou a cabeça devagar. Não, senhor, você está absolutamente certo. Todo mundo deveria se ater ao que conhece. Havia algo na maneira como ela disse isso, uma confiança quieta, que não combinava com suas palavras, que fez várias pessoas na multidão trocarem olhares. Mas Victor estava muito envolvido em sua própria performance para notar. Bom, ele disse, batendo palmas, fico feliz que nos entendemos. Agora, acredito que você tem banheiros para limpar no 37º andar. Os banheiros executivos não se esfregam sozinhos. Enquanto Sofia começava a empurrar seu carrinho em direção aos elevadores, Victor gritou uma humilhação final. E Sofia, da próxima vez que quiser contar dinheiro, conte as moedas na fonte. Isso é mais do seu nível. A multidão se dispersou com uma mistura de risadas desconfortáveis e suspiros aliviados. O show havia acabado, e eles podiam retornar ao seu trabalho importante, seguros no conhecimento de que a ordem natural havia sido mantida. Mas enquanto Sofia esperava pelo elevador, ela tirou um pequeno caderno do bolso de seu uniforme. Para qualquer um assistindo, poderia parecer uma simples lista de verificação de limpeza. Mas as páginas que passaram rapidamente estavam cheias de números, cálculos e o que parecia notavelmente com projeções financeiras complexas. Ela fez uma anotação rápida, retornou o caderno ao bolso e entrou no elevador com o mesmo comportamento quieto que havia mantido durante todo o encontro. Quando as portas se fecharam, ela finalmente se permitiu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Victor não tinha ideia de quão certo ele estava sobre as pessoas se aterem ao que conhecem. A questão era o que exatamente Sofia conhecia e por que alguém com seu conhecimento aparente estava empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores da Meridian Financial. O elevador subiu em direção ao 37º andar, carregando com ele segredos que, em apenas algumas semanas, virariam um mundo cuidadosamente construído de Victor completamente de cabeça para baixo. O 37º andar era o reino de Victor, e ele o governava com punho de ferro de alguém que havia lutado com unhas e dentes até a gerência média,
e pretendia ficar lá. Seu escritório de canto tinha vista para o distrito financeiro, uma vista que custava à empresa 12 mil por mês de aluguel. Mas Victor considerava uma despesa necessária. Afinal, como ele poderia comandar respeito se não parecesse bem-sucedido? Sofia chegou com seu carrinho 20 minutos após o incidente no saguão. Ela bateu suavemente em sua porta, esperando permissão para entrar. Entre, Victor chamou sem levantar os olhos da tela do computador. Ele estava revisando as projeções trimestrais, números que determinariam seu bônus e, mais importante, sua posição com os diretores regionais. A apresentação para o conselho era em apenas 3 semanas e tudo tinha que estar perfeito. Sofia entrou silenciosamente, começando sua rotina de esvaziar lixeiras e tirar o pó das superfícies. Por vários minutos, os únicos sons eram o suave movimento de seu pano contra a madeira e o clique do teclado de Victor. Então Victor notou algo que o fez pausar. Sofia havia parado de limpar e estava perfeitamente imóvel, olhando para a tela do computador dele do outro lado da sala. Àquela distância, ela não deveria conseguir ler nada, mas sua expressão sugeria que ela não estava apenas lendo, mas processando o que via. Há algum problema? Victor perguntou bruscamente. Sofia, desculpe, senhor. Mas enquanto ela retomava a limpeza, Victor a pegou olhando para a tela novamente. Desta vez, ele tinha certeza. Ela estava lendo seus relatórios financeiros a 5 metros de distância. E a julgar pela leve carranca em seu rosto, ela estava entendendo. Sofia, ele disse devagar. O que você vê quando olha para meu computador? Ela congelou, pano na mão. Eu não olho para seu computador, senhor. Mas você estava olhando. O que você viu? Por um longo momento, Sofia não disse nada. Então, tão baixinho que ele quase perdeu, ela sussurrou. As projeções do terceiro trimestre para a conta Henderson estão erradas em aproximadamente 2,7%. O sangue de Victor gelou. A conta Henderson era confidencial. Mais importante, Sofia estava certa. Ele vinha lutando com esses números exatos por 3 dias, incapaz de descobrir por que seus cálculos não estavam batendo com os retornos esperados. Como uma faxineira poderia identificar um erro que havia levado 72 horas para ele identificar? Como você sabe sobre a conta Henderson? Ele exigiu. O rosto de Sofia empalideceu. Eu ouvi você falando sobre isso. Eu não queria. Ouviu-me falando sobre cálculos percentuais? Do outro lado da sala? Enquanto você estava passando o aspirador, Victor se levantou, sua cadeira raspando contra o chão. Você acha que sou estúpido, Sofia? Ela recuou em direção à porta, mas Victor foi mais rápido. Ele se moveu para bloquear sua saída, seu rosto torcido com uma mistura de confusão e raiva. Acho que você e eu precisamos ter uma conversa muito séria, ele disse. Sente-se. Senhor, eu realmente deveria terminar os outros escritórios. Sente-se. Sofia relutantemente pegou a cadeira do outro lado de sua mesa, seus materiais de limpeza esquecidos junto à porta. Victor estudou seu rosto, procurando pistas para explicar o que ele havia acabado de testemunhar. Me fale sobre sua educação, ele disse. Eu terminei o ensino médio, Sofia respondeu cuidadosamente. Onde? Uma escola pequena. Você não conheceria. Tente. Sofia ficou quieta por tanto tempo que Victor pensou que ela não responderia. Quando ela finalmente falou, sua voz era mal audível. Eu estudei particularmente, principalmente tutores. Tutores? Victor se recostou em sua cadeira. Isso é interessante. Que tipo de tutores uma faxineira tem? Minha família. Eles acreditavam em educação. Sua família. Victor bateu sua caneta contra a mesa, sua mente correndo. E o que sua família faz, Sofia? Outra longa pausa. Eles trabalham com negócios. Negócios. Os olhos de Victor se estreitaram. Que tipo de negócios? Sofia se levantou abruptamente. Eu realmente deveria voltar ao trabalho. Senhor, sente-se. A voz de Victor estalou como um chicote. Eu não terminei com você. Mas Sofia já estava na porta, sua mão na maçaneta. Por apenas um momento, ela se virou para olhá-lo, e Victor viu algo em seus olhos que fez seu estômago revirar. Não era medo ou submissão. Era piedade,
Tenha um bom dia, Sr. Harrington. Ela disse baixinho, e então ela se foi. Victor ficou olhando para a porta fechada por um minuto inteiro, sua mente agitada. Algo estava muito errado aqui. Faxineiras não identificavam erros financeiros complexos do outro lado da sala. Elas não tinham tutores particulares ou famílias nos negócios. E certamente não olhavam para gerentes seniores com piedade. Ele pegou o telefone e discou para a segurança. Aqui é Harrington. Preciso que vocês puxem o arquivo de emprego de Sofia. Ele pausou, percebendo que nem sabia o sobrenome dela. A faxineira que trabalha no 37º andar. Quero ver tudo. Referências, verificação de antecedentes, empregos anteriores. Tudo. 20 minutos depois, Marcus Webb da segurança bateu em sua porta carregando uma pasta fina. Aqui está o que temos sobre Sofia Castellanos, Marcus disse, colocando o arquivo na mesa de Victor. Victor o abriu imediatamente, seus olhos varrendo o conteúdo escasso. Emprego anterior em 2 outras empresas de limpeza. Referências que se confirmavam, mas eram surpreendentemente vagas. O endereço residencial em uma parte modesta da cidade. Nada incomum, nada suspeito. E ainda assim... É isso? Victor perguntou. É tudo? Marcus assentiu. Arquivo bem padrão para a equipe de limpeza contratada. Por quê? Há algum problema? Victor fechou a pasta, sua frustração aumentando. Não, sem problema. Mas havia um problema, e estava crescendo a cada hora. Nos dias seguintes, Victor se viu observando Sofia com suspeita crescente. Ele começou a cronometrar seus movimentos pelo edifício para coincidir com o horário de limpeza dela, observando-a à distância. O que ele viu só aprofundou sua confusão. Sofia se movia pelo edifício com um conhecimento íntimo de seu layout que ia muito além do que qualquer pessoa da limpeza deveria possuir. Ela sabia quais elevadores eram mais rápidos, quais rotas evitavam o tráfego mais pesado de pessoas e de alguma forma sempre conseguia limpar os escritórios mais importantes pouco antes de reuniões cruciais. Mais preocupante ainda, Victor começou a notar que outros funcionários a tratavam de forma diferente do que ele havia presumido. Embora a maioria a ignorasse, alguns dos funcionários seniores acenavam respeitosamente quando ela passava. Margaret Chen, que havia sido tão ansiosa para se juntar à sua humilhação pública de Sofia, era notavelmente educada em interações privadas com ela. Durante uma reunião de equipe na quinta-feira, Victor decidiu testar suas suspeitas crescentes. Tenho pensado, ele anunciou para a sala de conferências cheia de gerentes e chefes de departamento, que precisamos ser mais cuidadosos com a segurança. Documentos confidenciais, conversas sensíveis. Temos equipe de limpeza se movendo por todas as áreas do edifício, e me pergunto se estamos sendo tão cautelosos quanto deveríamos. Várias pessoas se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Margaret Chen pigarreou. Você está sugerindo que houve uma violação? Perguntou James Morrison, chefe de compliance. Estou sugerindo que podemos estar confiando demais, Victor respondeu. Por exemplo, ontem descobri que nossa faxineira conseguia ler dados financeiros confidenciais da tela do meu computador. Do outro lado da sala. A sala ficou em silêncio. Então, para surpresa de Victor, várias pessoas trocaram olhares que pareciam mais preocupados do que chocados. Victor, disse Patrícia Lopes, a vice-presidente sênior, acho que você pode estar entendendo mal a situação. Que situação? Victor exigiu. Patrícia olhou ao redor da sala como se procurando apoio, então pareceu tomar uma decisão. Sofia Castellanos não é apenas qualquer pessoa da limpeza. Ela é... Ela é o quê? Patrícia pausou, claramente lutando com quanto revelar. Ela é alguém que merece um certo nível de respeito. Seu histórico é mais complexo do que parece. Victor sentiu seu rosto ficando quente. Mais complexo? Ela é uma faxineira. Ela esvazia no lixo e esfrega no chão. Sim, Patrícia disse cuidadosamente. Ela faz essas coisas, mas isso não significa. Não significa o quê? Victor interrompeu. Vocês todos estão participando de algum tipo de piada? É alguma pegadinha elaborada?
O silêncio desconfortável que se seguiu disse a Victor tudo o que ele precisava saber. Havia algo sobre Sofia que todos os outros entendiam menos ele. Algo importante o suficiente para que até a gerência sênior pisasse com cuidado ao redor de uma mulher que passava seus dias empurrando um esfregão. Naquela tarde, Victor decidiu conduzir sua própria investigação. Ele esperou até Sofia terminar de limpar seu escritório. Então, a seguiu à distância, enquanto ela fazia suas rondas pelo edifício. O que ele observou fez sua cabeça girar. A primeira parada de Sofia foi o 42º andar. Lar dos escritórios executivos senhores. Victor observou da escadaria enquanto ela entrava no escritório de Robert King, o diretor financeiro. Através da divisória de vidro, ele podia vê-los conversando, mas não era a breve troca entre executivo e equipe de limpeza que ele esperava. A conversa durou quase 10 minutos. Sofia estava sentada do outro lado da mesa de Kim, e ele estava mostrando documentos a ela, apontando para sessões específicas enquanto ela acenava e ocasionalmente fazia perguntas. Perguntas que Kim respondia com óbvio respeito. Quando Sofia finalmente deixou o escritório de Kim, Victor teve que se apressar para evitar ser visto. Ele a seguiu até o elevador, mantendo-se distante o suficiente para não ser notado. Sua próxima parada foi o 45º andar, onde ela entrou no escritório de Linda Harrison, chefe de estratégias de investimento. Novamente, Victor observou através do vidro, enquanto Sofia se sentava para o que era claramente uma discussão de negócios, não um compromisso de limpeza. Quando Sofia chegou ao 47º andar, a visão de mundo de Victor estava desmoronando. O 47º andar era de acesso restrito apenas executivos seniores, membros do conselho e seus subordinados diretos. A equipe de limpeza nunca deveria ter permissão para subir lá sem escolta, mas Sofia passou seu próprio cartão de acesso e caminhou direto para o escritório de canto que Victor havia visto apenas do lado de fora. A placa na porta dizia Presidente Emérito, e Victor havia ouvido rumores de que pertencia a alguém tão alto na hierarquia corporativa que a maioria dos funcionários nunca os via. Sofia bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. Victor se pressionou contra a parede, seu coração martelando. Através de uma fresta na porta, a voz de Sofia, mais clara e mais confiante do que ele jamais havia ouvido, e a voz de um homem que ele não reconhecia. As projeções Henderson ainda são problemáticas, Sofia estava dizendo. A equipe está trabalhando com suposições falhas sobre volatilidade do mercado. Quão significativo é o erro? O homem perguntou. Significativo o suficiente para afetar a apresentação trimestral. Se Victor prosseguir com seus números atuais, o conselho notará imediatamente. Os joelhos de Victor quase cederam. Sofia estava discutindo seu trabalho, sua apresentação, com alguém no escritório do presidente. E ela estava discutindo com uma expertise que desmentia tudo o que ele pensava saber sobre ela. O que você recomenda? O homem perguntou. Eu vou cuidar disso, Sofia respondeu, discretamente. Victor não esperou para ouvir mais. Ele cambaleou de volta para o elevador, sua mente girando com perguntas que exigiam respostas. Quem era Sofia Castellanos? Qual era seu verdadeiro relacionamento com a empresa? E por que ela estava fingindo ser uma simples faxineira quando claramente tinha acesso aos mais altos níveis de poder corporativo? Quando ele chegou ao seu escritório, Victor havia tomado uma decisão. Amanhã ele confrontaria Sofia diretamente. Ele exigiria respostas e não aceitaria evasivas ou meias-verdades. Mas primeiro, ele tinha um telefonema para fazer. Margaret, ele disse quando ela atendeu. Preciso te perguntar algo, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Claro, Victor. O que é? O que você sabe sobre Sofia Castellanos? O silêncio do outro lado da linha se estendeu tanto que Victor pensou que a chamada havia caído. Margaret? Victor, ela disse finalmente, sua voz cuidadosamente controlada.
Acho que você deveria ser muito cuidadoso sobre como lida com Sofia. Por quê? Outra pausa. Porque algumas pessoas nesta empresa não são o que parecem ser. E Sofia Castellanos é definitivamente uma dessas pessoas. O que isso significa? Significa, Margaret disse devagar, que a apresentação de amanhã pode não ir do jeito que você pensa. A linha ficou muda, deixando Victor olhando para seu telefone com uma sensação crescente de que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar ao seu redor. Do lado de fora de sua janela, o sol estava se pondo sobre o distrito financeiro, lançando longas sombras pelo seu escritório. Em menos de 24 horas, ele estaria de pé diante do conselho de diretores, apresentando projeções trimestrais que Sofia aparentemente já havia identificado como falhas. E em algum lugar neste edifício, uma mulher que ele havia passado meses humilhando estava se movendo pelos mais altos níveis de poder corporativo, com uma facilidade que sugeria que ela pertencia lá muito mais do que ele. Victor passou o resto da noite debruçado sobre sua apresentação, verificando e reverificando seus números, mas não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia se livrar da sensação de que Sofia Castellanos sabia algo que ele não sabia. Algo que estava prestes a mudar tudo. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde esta história vai chegar. A manhã da apresentação ao conselho chegou com o tipo de clareza cristalina que fazia tudo parecer mais nítido, mais definido. Victor estava acordado desde as 4 da manhã, ensaiando seu discurso, verificando seus slides uma última vez e tentando ignorar o nó crescente de ansiedade em seu estômago. A sala de reuniões ao 50º andar era um templo ao poder corporativo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade abaixo, enquanto a enorme mesa de mogno podia acomodar 30 pessoas confortavelmente. Hoje, ela receberia 12 dos indivíduos mais poderosos do mundo financeiro, homens e mulheres cujas decisões afetavam milhões de vidas e bilhões em ativos. Victor chegou cedo, como era seu costume, querendo garantir que cada detalhe estava perfeito. Seus materiais de apresentação estavam organizados com precisão militar. Seu laptop conectado e testado, arquivos de backup prontos em caso de dificuldades técnicas. Ele havia até usado seu terno mais caro, aquele que guardava para as ocasiões mais importantes. Às 9 em ponto, precisamente, os membros do conselho começaram a entrar. Victor reconheceu a maioria deles de publicações da empresa e artigos de notícias. Patrícia Lopes, que ele conhecia de reuniões internas. Robert Keane, cuja conversa com Sofia ainda assombrava seus pensamentos. Linda Harrison, cujo escritório Sofia havia visitado com tanta familiaridade casual. E então, quando os últimos membros tomaram seus assentos, Victor notou alguém que ele não esperava ver. Sofia Castellanos estava quieta junto à porta lateral, não em seu uniforme de limpeza habitual, mas usando um vestido preto simples, que de alguma forma conseguia parecer modesto e elegante ao mesmo tempo. Ela carregava uma pasta de couro em vez de materiais de limpeza, e seu cabelo estava preso em um estilo profissional que transformava toda a sua aparência. Victor a encarou confuso. O que uma faxineira estava fazendo na sala de reuniões durante a apresentação mais importante de sua carreira? Senhoras e senhores, Patrícia Lopes chamou a reunião à ordem. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Como sabem, estamos aqui para revisar as projeções trimestrais da divisão de empréstimos comerciais, apresentadas por nosso gerente de filial, Victor Harrington. Victor se levantou, suas observações de abertura preparadas prontas na língua, mas Patrícia não havia terminado. Antes de começarmos, ela continuou, gostaria de reconhecer que temos uma observadora especial conosco hoje. Alguém que tem monitorado a situação de perto. Os olhos de Victor encontraram Sofia novamente. Ela estava sentada em uma cadeira ao longo da parede, suas mãos dobradas no colo, observando-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Agora então, Victor, Patrícia disse, por favor, prossiga com sua apresentação.
Victor clicou em seu primeiro slide, a rotina familiar, ajudando a acalmar seus nervos. Obrigado, Patrícia. Senhoras e senhores, tenho o prazer de informar que a divisão de empréstimos comerciais excedeu nossas metas em várias áreas-chave. Nos primeiros 20 minutos, tudo foi de acordo com o planejado. Victor apresentou sua análise cuidadosamente preparada, destacando sucessos e abordando desafios com a confiança de alguém que havia vivido e respirado esses números por meses. Mas então ele chegou às projeções da conta Henderson e tudo começou a desmoronar. Como podem ver no slide 15, Victor disse, clicando para exibir seus cálculos. O portfólio Henderson está projetado para render um retorno de 8,4% no próximo trimestre fiscal, representando uma melhoria significativa sobre o desempenho anterior. Robert King se inclinou para a frente, estudando os números na tela. Victor, você pode nos explicar a metodologia por trás dessas projeções? Victor sentiu uma onda de inquietação. O tom de King era neutro, mas havia algo em sua expressão que sugeria ceticismo. Certamente, baseamos nossos cálculos nas tendências atuais do mercado, ajustadas para variações sazonais e levando em conta os padrões de desempenho histórico do cliente. E você está confiante nesses números? Absolutamente. Eu os verifiquei várias vezes. Kim olhou do outro lado da mesa para Linda Harrison, que acenou ligeiramente. Então, para o horror de Victor, Kim olhou diretamente para Sofia. Sofia, Kim disse baixinho. Você gostaria de comentar? A sala ficou em silêncio. Victor sentiu o sangue drenar de seu rosto enquanto cada par de olhos se virava para a mulher que ele havia passado meses zombando e humilhando. Sofia se levantou devagar, seus movimentos graciosos e controlados. Quando ela falou, sua voz era clara e confiante, nada como o sussurro tímido que Victor estava acostumado a ouvir. As projeções Henderson contêm vários erros críticos, ela disse, caminhando em direção à tela de apresentação. A metodologia que Victor descreveu é sólida em teoria, mas a implementação é falha. Victor a encarou em descrença. Desculpe, o que exatamente você pensa que está fazendo? Sofia se virou para encará-lo, e pela primeira vez em 18 meses, ela o olhou diretamente nos olhos sem vacilar. Estou fazendo o meu trabalho, Victor. Seu trabalho? Seu trabalho é limpar pisos e esvaziar lixeiras. Um murmúrio ondulou pela sala. Vários membros do conselho trocaram olhares, e Victor pegou Patrícia Lopes balançando a cabeça no que parecia decepção. Não, Victor, Sofia disse calmamente. Esse nunca foi meu trabalho. Isso foi apenas o que eu escolhi fazer. Ela clicou para o próximo slide, revelando uma análise detalhada da conta Henderson, que Victor nunca havia visto antes. Os números eram dele, mas a análise era muito mais sofisticada do que qualquer coisa que ele havia preparado. O erro fundamental, Sofia continuou, está na suposição sobre volatilidade do mercado. Victor usou dados históricos dos últimos 2 anos, mas falhou em considerar as mudanças regulatórias que entraram em vigor há 6 meses. Essas mudanças criaram uma nova linha de base para avaliação de risco que torna suas projeções otimistas em aproximadamente 2,7%. A boca de Victor se abriu. 2,7%. A discrepância exata que ela havia mencionado em seu escritório 3 dias atrás. Além disso, Sofia continuou puxando outro slide. Os ajustes sazonais são baseados em padrões que não se aplicam mais. A dinâmica do mercado mudou significativamente desde a fusão com a Continental Holdings, criando novas variáveis que não foram consideradas nesses cálculos. Victor encontrou sua voz. Como você poderia saber sobre essa informação é classificada nos níveis mais altos? Sofia sorriu, e havia algo naquele sorriso que fez o sangue de Victor gelar. É mesmo, Victor? Ela clicou novamente e a tela exibiu uma análise abrangente do impacto da fusão no desempenho do portfólio, completa com projeções que se estendiam muito além de qualquer coisa que Victor tinha acesso.
A projeção correta para a conta Henderson, Sofia disse, considerando todas as variáveis relevantes, é de 6,1%, ainda lucrativa, mas significativamente menor do que a apresentação de Victor sugere. Robert King acenou aprovadoramente. Isso se alinha com nossa análise independente. Excelente trabalho, Sofia. Victor olhou ao redor da sala em pânico crescente. O que está acontecendo aqui? Por que todos estão agindo como se isso fosse normal? Ela é uma faxineira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, Patrícia Lopes se levantou, sua expressão grave. Victor, ela disse devagar, acho que é hora de você saber a verdade sobre quem Sofia realmente é. Sofia se virou para encarar Victor completamente. E enquanto ela fazia isso, algo fundamental mudou em sua postura. A postura submissa havia desaparecido, substituída por uma autoridade que parecia irradiar de seu próprio núcleo. Meu nome é Sofia Castellanos, ela disse, sua voz carregando um poder silencioso que comandava a tensão. E eu sou filha de Eduardo Castellanos, o fundador da Meridian Financial. Victor sentiu o mundo inclinar em seu eixo. Eduardo Castellanos. A figura lendária que havia construído a Meridian do nada em uma das instituições financeiras mais poderosas do país. O homem cujo retrato pendia no saguão principal, cuja visão e princípios eram citados na literatura da empresa, cujo legado era a fundação sob a qual toda a cultura corporativa era construída. Isso é impossível, Victor sussurrou. Eduardo Castellanos morreu há 15 anos. Ele nunca teve filhos. Ele teve uma filha, Sofia respondeu. Uma filha que ele abandonou quando ela tinha 12 anos porque acreditava que mostrar fraqueza ou sentimento minaria seu império empresarial. Uma filha que foi criada por tutores e babás enquanto seu pai construía sua fortuna. Depois descartada quando se tornou um inconveniente para sua imagem. Ela caminhou mais perto de Victor, seus olhos nunca deixando seu rosto. Uma filha que passou os próximos 20 anos aprendendo tudo o que havia para saber sobre finanças, sobre negócios, sobre a empresa que seu pai construiu. Uma filha que eventualmente retornou para ver o que havia se tornado de seu legado. As pernas de Victor pareciam fracas. Ele agarrou a borda da mesa de conferências para se apoiar. Mas por quê? Por que fingir ser uma faxineira? Por que se sujeitar à humilhação? Sofia terminou. Ao desprezo? A ser tratada como menos que humana por pessoas como você? Gesticulou em direção aos membros do conselho, todos os quais estavam assistindo à troca com expressões variando de fascinação a desgosto. Porque eu queria ver o que a Meridian Financial havia se tornado. Eu queria entender como os funcionários de meu pai tratavam as pessoas que eles consideravam abaixo deles. Eu queria saber se os valores que ele afirmava defender estavam realmente sendo praticados, ou se eram apenas palavras em uma declaração de missão. A mente de Victor voltou através de 18 meses de interações. Cada comentário cruel, cada humilhação pública, cada momento em que ele havia usado Sofia como alvo para sua própria insegurança e ambição. O conselho tem estado ciente da minha presença há algum tempo, Sofia continuou. Eles têm observado para ver como a gerência da empresa trata seus funcionários mais vulneráveis. Eles têm avaliado se as pessoas em posições de poder incorporam os valores que meu pai pretendia incutir nesta organização. Ela se virou para se dirigir à sala. E receio que os resultados tenham sido decepcionantes. Patrícia Lopes se levantou. Victor, com base nas observações de Sofia e nossa própria investigação sobre seu estilo de gestão, decidimos fazer algumas mudanças na divisão de empréstimos comerciais. Victor sentiu sua carreira desmoronando sob seus pés. Por favor, posso explicar. Posso fazer melhor. Eu não sabia. Você não sabia o quê? Sofia perguntou. Que você deveria tratar as pessoas com dignidade humana básica? Que o respeito não é determinado pelo cargo ou salário. Que a crueldade diz mais sobre a pessoa que a inflige do que a pessoa que a recebe. Ela voltou para a tela de apresentação, onde as projeções falhas de Victor ainda estavam exibidas. A verdade é, Victor,
Que você nunca se incomodou em realmente me ver. Se tivesse, você poderia ter notado que eu nunca realmente limpei seu escritório. Eu observei, eu escutei, eu aprendi. Eu vi você cometer os mesmos erros que meu pai cometeu, tratando as pessoas como recursos descartáveis em vez de seres humanos dignos de respeito. Victor afundou em sua cadeira, o peso total de sua situação finalmente o atingindo. O que acontece agora? Sofia olhou para Patrícia, que acenou. Agora, Sofia disse, nós consertamos o que está quebrado. Ela clicou para um novo slide, revelando um plano de reestruturação abrangente para a divisão de empréstimos comerciais. A conta Henderson será gerenciada usando as projeções corretas que eu delineei. As metas trimestrais serão ajustadas para refletir expectativas realistas em vez de pensamento positivo. E mais importante, esta divisão implementará novas políticas sobre tratamento de funcionários e conduta profissional. Victor assistiu em silêncio, entorpecido, enquanto Sofia delineava mudanças que transformariam tudo o que ele pensava saber sobre hierarquia corporativa e estilo de gestão. Além disso, Patrícia acrescentou: Sofia se juntará ao conselho de diretores em capacidade oficial, trazendo sua expertise e a visão de seu pai para influenciar decisões políticas em toda a empresa. Sofia se virou de volta para Victor uma última vez. Quanto a você, Victor, você tem uma escolha. Você pode aprender com esta experiência, mudar seu comportamento e continuar trabalhando aqui em uma capacidade reduzida sob supervisão próxima. Ou você pode sair com uma carta de recomendação que reflete suas habilidades técnicas, mas observa suas deficiências em liderança e relações interpessoais. Victor a encarou, vendo claramente pela primeira vez a inteligência e força que sempre estiveram lá, escondidas atrás da fachada de humildade que ele havia confundido com fraqueza. Eu não entendo, ele disse finalmente. Por que me dar uma escolha? Por que não apenas me demitir? A expressão de Sofia suavizou ligeiramente. Porque todos merecem a oportunidade de crescer, de se tornar melhor do que eram. Isso é algo que aprendi em 18 meses, observando como as pessoas se comportam quando acham que ninguém importante está olhando. Ela juntou seus materiais e se moveu em direção à porta. Meu pai construiu esta empresa no princípio de que o sucesso financeiro nunca deveria vir ao custo da dignidade humana. Levei muito tempo para entender esse princípio eu mesma, e ainda mais tempo para descobrir como honrá-lo. Ela pausou na porta, olhando de volta para a sala cheia de executivos poderosos e um gerente médio destroçado. O teste de caráter não é como você trata pessoas que podem ajudá-lo a avançar sua carreira. É como você trata pessoas que não podem. E Victor, você falhou nesse teste espetacularmente. Enquanto Sofia deixava a sala, Victor permaneceu sentado à mesa de conferências, cercado por membros do conselho que já estavam discutindo cronogramas de implementação e mudanças políticas como se ele não estivesse lá. Por 18 meses, ele havia acreditado ser o predador em um mundo cheio de presas, usando sua posição para se elevar, diminuindo os outros. Agora ele entendia que havia sido a presa o tempo todo. Observado e avaliado por alguém cujo poder e autoridade eclipsavam os seus. A ironia era quase dolorosa demais para suportar. A mulher que ele havia zombado por não ter saldo bancário era a herdeira de um império financeiro que valia bilhões. A mulher que ele havia descartado como intelectualmente inferior havia silenciosamente corrigido seus erros e o protegido das consequências de sua incompetência. A mulher que ele havia tratado como invisível havia sido a pessoa mais importante na sala todos os dias. Patrícia Lopes se aproximou de sua cadeira. Victor, precisamos de sua decisão. Você ficará na empresa sob os novos termos ou apresentará sua renúncia. Victor olhou ao redor da sala de reuniões vazia, vendo-a agora com olhos diferentes. A mesa de mogno, as obras de arte caras, a vista panorâmica da cidade abaixo. Tudo havia sido construído por um homem que entendia que o verdadeiro poder não vinha de dominar os outros, mas de elevá-los. E sua filha,
A mulher que Victor havia passado 18 meses tentando destruir havia acabado de lhe oferecer algo que ele nunca havia mostrado a ela: misericórdia, oportunidade e a chance de se tornar alguém melhor do que havia sido. Pela primeira vez em sua vida adulta, Victor Harrington começou a entender o que significava ser verdadeiramente humilhado. Eu vou ficar, ele disse baixinho. E farei melhor, Patrícia acenou. Espero que sim, Victor. Pelo bem de todos. Enquanto ela deixava a sala, Victor permaneceu sozinho com seus pensamentos e o peso de 18 meses de crueldade, que nunca poderiam ser desfeitos. Mas talvez, ele pensou, eles pudessem ser equilibrados por algo melhor daqui para frente. Do lado de fora das janelas da sala de reuniões, a cidade se estendia infinitamente em todas as direções, cheia de pessoas cujas histórias ele nunca havia se incomodado em aprender, cujas lutas ele nunca havia tentado entender. Hoje, isso começaria a mudar, porque às vezes a lição mais poderosa não vem do sucesso, mas de ser forçado a confrontar as piores partes de si mesmo através dos olhos de alguém que você subestimou. E às vezes, se você tiver muita sorte, essa pessoa tem graça suficiente para lhe dar uma segunda chance de acertar. E se você ficou comigo até o fim, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui. Vejo você na próxima história emocionante.